Irmãos, vamos iniciar com uma oração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, nós agradecemos, ó Deus, a Ti, te louvamos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede hoje, Senhor. Agradecemos também, Senhor, pela semana que passou. Te louvamos e agradecemos, Senhor, pela Tua providência, Teu cuidado conosco, Senhor. Agradecemos pela nossa família, agradecemos pela saúde, pelo trabalho. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por todo o bem que tem nos concedido, Senhor, cada dia. Agradecemos e te louvamos, Senhor, porque tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E não há, Senhor, outro Deus como o Senhor, nosso Deus. Portanto, Senhor, nós te adoramos, te louvamos, e isso fazemos, ó Deus, por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso único Senhor, Salvador. Pedimos, ó Deus, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, perdão, ó Deus, pelos nossos erros. Pedimos a Deus perdão, pedimos a tua misericórdia, Senhor. Isso por meio de Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, o nosso profeta, o nosso Rei, em quem temos todas as tuas bênçãos espirituais, ó Deus, nas regiões celestiais. No nome dele, Senhor, nós oramos, rogando a Ti tua bênção e tua misericórdia sobre nós no dia de hoje. Abençoa, Senhor, te pedimos o momento que aqui estivermos, ó Deus, nesse estudo. O Senhor abençoe cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, participantes, ó Deus. Abençoa aqueles que não puderem, Deus, também participar. Abençoa, Deus, concedendo saúde, Senhor, para a igreja, para o povo, todos os nossos irmãos em Cristo, Senhor. Concede, Senhor, saúde àqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão fracos na fé, desanimados, que o Senhor conceda graça, conceda força no dia de hoje, que o Senhor possa refrigerar nossa alma, Senhor, nos abençoar, Senhor, com a tua graça, com a misericórdia, Senhor, com a tua presença. Sabemos, ó Deus, que somos fracos, somos pecadores, somos indignos, mas sabemos que em Cristo Jesus, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos guia, o Senhor nos fortalece, o Senhor faz todas as coisas, ó Deus, para o bem do teu povo, para a tua igreja, Senhor. Ó, Senhor, portanto, nós te pedimos, nos ajude e nos abençoa, ó Deus, iluminando, ó Deus, nosso coração e o nosso entendimento. Que em tudo isso, Senhor, o teu nome seja agradecido, Senhor, tu sejas glorificado, Senhor, em todas as coisas, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude, nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, Senhor, para que tenhamos igrejas, ó Deus, possamos plantar igrejas, ó Deus, em muitos lugares. Teu nome seja agradecido, ó Deus, neste país. Que haja igrejas fiéis, confessionais, bíblicas realmente, ó Deus, para proclamar o teu evangelho e que possam te adorar, Senhor, de maneira real, verdadeira, bíblica, Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa, Deus, as cidades, ó Deus, onde há irmãos que necessitam, precisam, desejam uma igreja mais reformada, mais bíblica, Senhor. Abençoa, Deus, te pedimos toda a tua igreja, todo o teu povo, assim, em todos os lugares, ó Deus. Abençoa os nossos irmãos, ó Deus, não só no Brasil, mas também em muitos outros países. Pedimos pelos irmãos de Angola, de Moçambique também, Senhor, tenha misericórdia, da vida destes irmãos, do teu povo, que lá também necessita de ti, Senhor. E nos outros países também, onde há perseguições, grandes lutas, dificuldades, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer a tua igreja, Senhor, fortalecer o teu povo em todos esses lugares também, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude, seja conosco. Abençoa-nos, ó Deus, na leitura da tua palavra, no cântico, ó Deus, e também na meditação da tua palavra. Teu nome seja engrandecido, glorificado, que nós sejamos edificados, ó Deus, e cada vez mais possamos compreender, sim, juntamente com todos os santos, qual a altura, largura e a profundidade do teu amor, Senhor, que excede todo entendimento. Senhor, nos ajude, Senhor. Nós te pedimos, nós te rogamos, isso em Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, para nós fazermos leitura dos Salmos,
Estamos agora no Salmo 16. Salmo 16. Então, a nossa leitura é contínua, desde o Salmo primeiro. Estamos no Salmo 16. Salmos onde Cristo é o tema. Isso em todos os salmos, né? Salmo 16. Salmo 16 diz assim, a palavra do Senhor. Mictão de Davi, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão naqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver as veredas da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Irmão, o Salmo 16, ele fala aqui da confiança em Deus, da certeza que o salmista tem em Deus, que o povo de Deus também deve ter. Mas lembre-se que esses salmos, os salmos todos, né, são salmos de Cristo, que ele também usou para cantar louvores com o seu povo, com seus discípulos, como vemos lá no Novo Testamento. Vemos quando ele institui, por exemplo, a ceia do Senhor, né? E lá no livro de Hebreus, capítulo 2 fala que ele canta louvores no meio do povo. Então, o salmo aqui também, os salmos, né, não só esse, né, mas os salmos em geral, falam de Cristo na terceira pessoa e também na primeira pessoa, né? E é interessante que esse salmo, o versículo 10, ele é usado lá por Pedro, no livro de Atos, para se referir à ressurreição de Cristo. Os irmãos devem se lembrar, né? Então, Cristo, ele ressurge dentre os mortos e Pedro, no seu sermão, ele usa esse versículo. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, veja como se o próprio Cristo, então, estivesse falando aqui, a minha alma, né? Não deixarás a minha alma. Aí tem inferno aqui várias traduções, né, para essa palavra. Então, ou seja, seu corpo não veria corrupção na morte, mas ele ressuscitaria. Então, Pedro, o apóstolo, ele usa esse versículo para falar da ressurreição de Cristo. E aí você conecta com o versículo seguinte: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Então, Cristo e o crente, né, esses salmos, fala de Cristo, e Cristo fala no salmo, mas há uma união espiritual entre o Cristo e o crente. Então, a fala tanto se aplica ao próprio Cristo, como também ao crente, aquele que crê, o cristão. E é por isso que ele tem essa esperança, a esperança da vida eterna. Por quê? Por causa da ressurreição de Cristo. É a ressurreição de Cristo que aconteceu,
É uma garantia da nossa ressurreição final no último dia. Ah, então há uma promessa do Senhor, uma promessa do último dia, onde aqueles que creram, aqueles que se converteram, o povo de Deus, os eleitos, eles ressuscitarão para a vida. E aí ele diz aqui, né? Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias. Então a grande alegria, plenitude ou fartura de alegria na presença do Senhor. E a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Então a mão direita do Senhor, a delícias perpetuamente. Quem está à direita do Senhor? Quem está sentado à destra do Senhor? A não ser o próprio Cristo. Então é interessante você notar isso, né? Que os Salmos é Cristo falando dele, da sua própria ressurreição aqui, mas também é o crente falando também da sua ressurreição final, porque existe uma união íntima entre crente, entre o cristão e Cristo, e tudo aquilo que pertence a Cristo pertence também ao crente. Ele é o cabeça e o corpo da igreja está ligado, o corpo está ligado à cabeça, e esse corpo tem todos os benefícios que a cabeça tem. Toda a herança que é de Cristo também é do povo de Deus. O apóstolo Paulo diz que o povo de Deus é a igreja. Nós somos cordeiros com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso de você pensar. Aqueles que não crerem no Evangelho herdarão aquilo que o seu cabeça conquistou, que é Adão, né? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus herdarão tudo aquilo que pertence ao seu cabeça, que é Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar um salmo aqui. Quero compartilhar com vocês a letra, é o Salmo 137. Não sei se vocês conhecem essa metrificação. Salmo 137. Vou compartilhar com vocês. Então está aqui, ó, Salmo 137. Apenas aqui uma breve explanação sobre esse salmo, porque muitas pessoas têm dúvidas ou têm dificuldades com esse salmo, porque também é um salmo imprecatório, fala da destruição dos ímpios, inclusive até dos filhos dos ímpios, mas é um salmo, como eu acabei de falar, que também fala de Cristo, né? Então, aqui nesse salmo, o salmista, ele fala da Babilônia. Então, o povo de Deus havia sido levado cativo. Os irmãos já leram sobre o cativeiro babilônico. E quando estavam lá, os opressores do povo de Deus, pediram que eles cantassem os cânticos de Sião. Mas eles disseram, como que vamos cantar as canções do Monte Sião em terra estranha? Isso é impossível. É impossível. Isso aqui na primeira estrofe, né? E depois, a segunda estrofe, ele fala que a Babilônia será destruída, será aniquilada. Você deve ler muitas passagens do Velho Testamento, entendendo que o Novo Testamento também joga luz nos Salmos e no Velho Testamento como um todo. Então, quando você vai para o Novo Testamento, nós temos lá a Babilônia também, lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, né? O que é a Babilônia? A Babilônia é a falsa igreja, a falsa igreja. A Babilônia sendo a falsa igreja, é uma igreja que foi edificada, construída sobre ah, 7 colinas, né, 7 montanhas. E, lá é descrito como 7 chifres, né? E se você ler a história da igreja, você vai descobrir que a falsa igreja, que foi construída assim, edificada assim, é Roma, né? Roma, a igreja romana, né? Roma é a cidade que de fato foi construída assim. Se você estudar escatologia historicista, especialmente, né? Pós-milenista, né? Você vai descobrir isso. Que o livro de Apocalipse fala de muitos fatos históricos reais. Um deles é a construção da Babilônia, né? Então a Babilônia há de ser aniquilada, há de ser destruída. Como que ela vai ser destruída? O apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses que o Senhor destruirá o anticristo
com o sopro da sua boca. Então ele diz aqui, ó, bendito quem te der o pago, não é isso? Ah, será bendito. Aqui embaixo ele fala, quem te, pois, te der o pago, será bendito. Então Cristo vai fazer isso. Cristo é o bendito Filho de Deus, o bem-aventurado, que vai dar o pago contra a Babilônia. A Babilônia será destruída pela toda a perseguição, todo o mal que ela fez ao povo de Deus. Toda a Babilônia será destruída de um modo ou de outro, e inclusive os seus descendentes também. É o que diz o final do Salmo. Então, entenda que os Salmos, eles falam de Cristo, basta você entender a palavra de Deus como um todo. Então, aqui quem está sendo exaltado é Cristo, como o bendito, que vai aniquilar, vai destruir a falsa igreja, no caso chamado aqui de Babilônia. Esse é o Salmo 137. Então, medite nessas palavras quando você cantar esse salmo. Cristo irá dar o pago a todos aqueles que perseguem a igreja de Deus, especialmente a falsa igreja da Babilônia. Salmo 137. Nas margens lá dos rios da Babilônia, nos assentamos, lembrando de Sião, nós choramos. Lá nos salgueiros nós penduramos todas as nossas harpas, pois nossos opressores a nós pediram canções alegres de Sião, pois queriam ouvir os cantos, mas em terra de estranhos era impossível que minha mão direita resseque toda. Se de Jerusalém eu vier esquecer, se de Jerusalém eu vier esquecer, se eu não lembrar de ti, que minha língua ao meu paladar se apegue, se eu a Jerusalém não preferi ao regozijo dos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, para seres contra, pois de Sião diziam até as bases, arrasai-a. Has de ser Babilônia aniquilada, quem te der, pois o pago será bendito. Do mal que nos fizeste, sim, grande mal. Feliz quem aos teus filhos pegar, prendê-los, para esmagá-los todos contra os rochedos. Amém. O Senhor nos abençoe no entendimento, né, da tua palavra, da sua palavra, especialmente aqui no livro dos Salmos. Bem, quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Cantares, Salomão, capítulo 4. Cantares de Salomão, capítulo 4. Nós leremos versículos de 1 até o versículo 6. Então, Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como a das pombas,
pombas entre as tuas tranças. Teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, o teu falar é agradável. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Seus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre o versículo 6. Então, no domingo passado nós é, falamos sobre o versículo 5, hoje será somente sobre o versículo 6. E novamente diz assim: Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Irmãos, relembrando o que nós vimos aqui no capítulo 4, do versículo de 1 até o 5, nós compreendemos, entendemos que a melhor maneira de interpretar o livro, este livro, é aquela interpretação clássica que a igreja tem feito ao longo dos séculos, pelo menos até o século XIX, e é algo que também consta, né, nas confissões de fé do passado, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, a original. E nós temos visto que essa é a melhor maneira de interpretar o livro, que é a interpretação alegórica do livro em forma de parábola. Então, aqui, nesse capítulo, nós vemos que o amado e a amada, especialmente aqui no caso o amado, né, que é o esposo, ele fala do seu amor, sua amada, descrevendo a sua beleza física. Mas como o livro é uma alegoria, uma parábola, nós entendemos que aqui é Cristo e a igreja, ou também Cristo e o cristão, e o amado descreve a sua amada com descrições físicas que têm, na verdade, uma realidade espiritual. Porque as escrituras, como eu já disse várias vezes, fazem uso das coisas naturais, apontando elas, aplicando elas ao mundo espiritual e à realidade espiritual. Então, nós vimos aqui ele descrevendo, então, os olhos dela, no versículo 1, também os seus cabelos. Vimos, ele descrevendo aqui os dentes dela, no versículo 2, no versículo 3, os lábios e a sua fronte, o seu rosto. No versículo 4, pescoço dela. E por último, no versículo 5, os seios dela. Então, tudo isso são coisas que realçam ou descrevem a beleza, especialmente feminina, e no caso é a beleza da igreja ou do povo de Deus. E é assim que ele descreve a sua amada, e como vimos, todas essas coisas descritas têm uma aplicação espiritual, fala da realidade espiritual da vida cristã e da vida da igreja. E agora no versículo 6, ele está aqui, podemos dizer, concluindo esse parágrafo, essa perícope, dizendo o seguinte: Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Então, o que ele está dizendo aqui é uma espécie de conclusão apenas nesse trecho, depois de descrever todas essas características da sua amada. O que que nós vamos ver aqui, então? Nós vamos ver três coisas importantes nesse texto, nesse versículo. As três coisas são o seguinte: onde Cristo habita, quando ele habita e como Cristo habita. O texto está falando de um certo sentido aqui, como nós vamos entender daqui a pouco, da habitação do amado, o local para onde ele vai e onde ele fica, onde ele permanece, ou seja, onde ele está ou onde
ele habita. Então, onde ele habita, quando ele habita e como ele o faz, como ele habita. Então, o que que o texto nos está dizendo? Está nos ensinando? Está nos ensinando que Cristo, ou amado, depois de descrever tudo, toda essa beleza, toda a formosura, tudo aquilo que lhe agrada, ele pretende estar próximo, junto com a sua amada. Então, em primeiro lugar, onde? Onde Cristo habita, né? Então, quando ele descreve aqui, irmãos, nesse trecho, quando ele descreve todas as características dela, isso o leva a concluir dizendo para onde ele irá. Ele diz: irei, eu irei ao monte da mirra e o outeiro do incenso. É onde ele quer ir, onde ele deseja estar. Essas coisas chamadas aqui monte da mirra e outeiro do incenso, monte e outeiro, são duas palavras diferentes aqui no português e também no hebraico, mas na realidade significam praticamente a mesma coisa. É uma espécie de montanha mesmo, um monte, que é muitas vezes usado nas escrituras, né? No Velho Testamento e também no Novo Testamento, para se referir ao povo de Deus. Por exemplo, o Monte Sião, você tem o Monte Moriá, você tem o Monte Sinai, e no Novo Testamento também, no livro de Hebreus, capítulo 12, a Igreja de Deus, a Assembleia dos Primogênitos, lá descrita no livro de Hebreus, também é chamada de monte. A igreja é o povo de Deus, é o monte, né? E Cristo, o amado, que ele faz toda essa descrição, e ele diz, então, que ele irá ao monte, a este monte, o monte da mirra e outeiro, ou também monte do incenso. Todos os comentaristas bíblicos do passado, os comentaristas clássicos, eles se referem à mesma coisa. Unanimemente acreditam que isso aqui é o local onde está a igreja. Ou seja, então, onde Cristo deseja estar? Onde ele habita? Ele habita na igreja, no meio do povo de Deus. É onde ele habita. Ele diz: irei ao monte, eu irei a este monte, estarei neste monte. E este monte nada mais é do que a igreja de Deus. Então, onde? Onde Cristo habita? Cristo habita na igreja de Deus, no povo de Deus, no meio do povo de Deus. É onde ele está, é onde ele habita, é onde ele tem prazer em estar. Então ele descreve aqui toda a formosura da sua igreja, e essa formosura, essa beleza que ele fala, que os cabelos dela, os olhos dela, os dentes dela, os lábios, seu rosto, seu pescoço, seus seios, ele está descrevendo isso porque ele é, assim como no casamento, ele é atraído pela formosura, pela beleza do seu povo ou da sua igreja. É isso, que podemos dizer aqui desse texto, irmãos. Quando você vai no Novo Testamento, nós vemos isso também. Os irmãos devem se lembrar lá em Apocalipse, né, capítulo 2 e 3, quando ele envia as cartas às igrejas, sete igrejas, lá o texto diz, o que que ele diz lá, no texto? Que ele está no meio da igreja, ele caminha no meio da igreja. E ele diz assim: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Cristo está na igreja. Ele habita na igreja, ele caminha pela igreja, ele conhece a sua igreja, ele conhece o seu povo. Sim, para nós, para aqueles que creem, isso é algo maravilhoso. Cristo está na igreja. Para os falsos cristãos que estão lá dentro, é algo assustador. Porque ele diz assim: eu sou aquele que tem olhos como chamas de fogo. E ele sonda mentes e corações, e ele dará a cada um segundo as suas obras. Então, ele repreende as igrejas que estão em erro, ali na carta, nas cartas, né? As igrejas, e pessoas ali dentro que precisam se converter, que se não se converterem, né, serão destruídos, como ele fala de Jezabel lá, por exemplo, né? Ele diz que mataria ela e seus filhos que pecam com ela, né? Ele diz. Então ele anda no meio da igreja, ele está presente na igreja. Então, há muitas passagens nas Escrituras que falam sobre isso. Lá em Hebreus, capítulo 2, eu acabei de citar, né? Ele, inclusive, lá diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 22, que ele canta no meio da congregação. Então, Cristo, as pessoas têm uma noção errada hoje, né? De que
você está cantando para Cristo, mas lá diz que ele canta também no meio da congregação. Então você, na verdade, canta, quando você canta o salmo, você canta com Cristo. Então, o Davi, no Velho Testamento, era apenas uma sombra de Cristo. Davi guiava o povo nos louvores a Deus. Hoje, Cristo na igreja, ele que é na verdade, o mestre e nos guia nos seus louvores. É por isso que nós cantamos os salmos, porque se Cristo canta na igreja, você acha que ele canta heresias, falsos hinos, o que mais tem hoje, né? Ou ele prefere os salmos perfeitos, inspirados pelo Espírito Santo? Com certeza, são os salmos de Deus, são inspirados. Então ele está no meio da igreja, ele canta no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, ele sonda mentes e corações no meio da igreja. Cristo habita no Monte Sião, nesse monte que é o povo de Deus, que é a igreja. É onde Cristo está, é onde Cristo habita. Então, irmãos, ordinariamente falando, se as pessoas desejam se encontrar com Cristo, aonde elas devem ir? Elas devem ir à igreja, devem estar junto com o povo de Deus. Eu não estou me referindo apenas aqui ao local físico, é claro, né? Ao templo físico, mas Cristo está com o seu povo, está com a igreja. Ordinariamente falando, porque eu creio que ele é livre e o Espírito sopra onde quer, diz a Escritura. Então, extraordinariamente, é claro, que o Senhor é livre, né? Deus é livre, Cristo é livre, o Espírito do Senhor é livre. Mas de maneira comum, ordinária, aqueles que querem se encontrar com Cristo, que não conhecem a Cristo e querem conhecê-lo, devem buscar a igreja de Deus, porque é lá onde ele está, é lá onde ele disse que estaria, e é lá onde ele canta, é lá onde ele caminha, é lá onde ele habita. Onde Cristo habita? Na igreja, no meio do povo de Deus. É onde ele está, é onde ele habita. Então, é isso que nós temos que entender. Por isso que a palavra de Deus, ela é pregada. Lá Paulo diz em Romanos, né, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Então, ordinariamente falando, é assim que as pessoas vêm ao Evangelho, vêm à fé. Como? Por meio da pregação da palavra de Deus. Onde essa pregação ocorre? Onde ela acontece? Ordinariamente falando, na igreja, no meio do povo de Deus. Então, é ali onde Cristo, então, se manifesta. É na igreja, é no meio do povo de Deus, onde o povo de Deus está. Ele diz: toda vez que se reunirem, dois ou três, ali estarei com eles. Todos que se reunirem em meu nome, ali estarei no meio deles. O texto lá fala da disciplina na igreja, né? Quando ele fala isso. Mesmo que esteja um cristão, ele também está presente. Mas ele aplicando a disciplina, quando ele cita isso lá em Mateus 18, ele diz: eu também estou no meio deles. É no meio, então, da igreja que Cristo está. E é ali onde ele habita. Você deseja comunhão com esse Cristo? Você precisa da igreja. Como vimos no versículo anterior, é por meio da igreja que nós somos alimentados, né? Os seios da igreja que alimentam as ovelhas, o povo de Deus, o leite da palavra está na igreja. Ordinariamente falando, irmãos, é isso que ensina as Escrituras, é isso que ensina o Novo Testamento. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. E a verdade nada mais é do que o próprio Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é onde ele está. Então se enganam muito aqueles que acreditam que podem viver sem a igreja, que podem viver sem a comunhão do povo de Deus. Aqueles que não querem dizer, como vimos agora no Salmo 16, o que que o salmista disse? Os santos que estão na terra, e neles estão todo o meu prazer. Então, ou seja, eu tenho comunhão, eu tenho prazer na comunhão do povo de Deus, ou seja, a igreja. Então enganam-se aqueles que dizem que não precisam de nada, não precisam da igreja, não precisam de presbíteros, não precisam de diáconos, não precisam de pastores, não precisam da pregação da palavra de Deus. Há muitos assim em nossos dias, não é? Enganam-se porque Cristo está na igreja, ele anda na igreja, ele habita na igreja. Você entende isso? Você crê nisso? Você crê que Cristo está no meio do seu povo, na sua igreja? É onde ele está. Outra coisa interessante que podemos destacar também é que Cristo, quando nós entendemos que ele habita no meio da igreja, é algo muito interessante, muito importante sobre o Evangelho é que Cristo ele habita no meio
de pecadores. Bom, a igreja ela não é um local de pessoas perfeitas, completamente perfeitas, aperfeiçoadas, né? Isso vai acontecer somente no céu. E ainda assim, Cristo habita com pecadores, né? Porém, pecadores transformados, arrependidos, que têm um coração quebrantado, um coração contrito. Cristo habita com esses. Tem um texto muito interessante, um texto para você memorizar. Eu vou ler aqui em Isaías, profeta Isaías, capítulo 57. Veja o que ele diz em Isaías 57. Isaías capítulo 57, o versículo 15. Esse é um texto que é muito importante que você conheça e memorize para a sua vida espiritual. Toda vez que você lutar contra o mal, lutar contra o pecado na sua vida, estiver desanimado, veja esse texto. Isaías 57 é uma promessa aqui de Deus, no versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos, o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, o Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele é o Santo de Deus, ele é o eterno Filho de Deus, eternamente gerado, ele habita na eternidade. Então, ele habita na eternidade, ele está com o Pai agora, ele está nos céus com o Pai. Ele está nos céus. Mas ele diz, como também, eu habito também com o contrito e abatido de espírito. Irmãos, Cristo, ele veio para salvar pecadores. Ele habita no meio da igreja e a igreja está cheia de pecadores. Somos nós, somos os pecadores. Então, quando você lê toda a descrição aqui do capítulo 4 que ele faz a sua amada, todas elas estão relacionadas a isso. E é isso que deixa Cristo maravilhado. Você já parou para pensar nisso? Que Cristo fica maravilhado com a sua igreja? Ele ama de verdade a sua igreja? Que está escrito aqui, irmãos, quando ele fala da formosura dela, no versículo 1, eis que é formosa, meu amor, eis que és formosa. Quando Cristo está dizendo isso aqui, da sua amada, do seu povo, você crê nisso realmente? Ou você acha que são apenas meras palavras? São meras palavras aqui ditas ao vento? Não, é algo real. Ele ama, ele tem prazer em habitar com pecadores contritos, quebrantados, arrependidos. Ele ama, ele tem prazer nisso. Cristo fica maravilhado com isso. Você pode pensar, mas será que é isso mesmo? É isso mesmo. Só você lê o Novo Testamento. Quantas vezes Cristo ele esteve com pecadores, ele comeu com pecadores. Ele foi à casa de Zaqueu. Ele, Zaqueu, hoje me convém estar na sua casa. Pecador, cobrador de impostos. Com muitas mulheres pecadoras, Cristo esteve. Ele teve prazer, mesmo estando aqui nessa vida, neste mundo, em estar com pecadores. E ainda hoje, essa realidade acontece. Ele tem prazer, e muitas vezes nós vemos lá no Novo Testamento que Cristo ficou maravilhado com a fé de algumas pessoas. Você se lembra? Ele ficou maravilhado com a fé daquele centurião. O texto diz que ele maravilhou-se, Jesus, ele se maravilhou, ficou maravilhado ali com a fé daquele homem. E com aquela mulher cirofenícia, você se lembra da mulher cirofenícia? Que Cristo, ele ficou admirado, maravilhado com a fé daquela mulher, porque ela pediu ajuda, ela suplicou ajuda para Cristo por causa de sua filha que estava enferma, e Cristo falou para ela, olha, não é bom dar os pães aos cachorrinhos. Falando, ele estava querendo dizer o quê? Que ele veio para os judeus, né? Para o povo prometido, para Israel, e é uma mulher ali que não fazia parte do povo de Deus. Mas aquela mulher disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos eles comem as migalhas que caem da mesa. E aí o texto diz que ele ficou
maravilhado com a fé daquela mulher. Ele disse, mulher, seja feita conforme a tua fé. Cristo ficou maravilhado, irmãos. Então, isso é real. A ideia, então, que Cristo, ele habita na igreja e ele diz, a minha igreja é formosa, ela é maravilhosa, ela é bela aos meus olhos. E isso é real, tanto que ele a descreve aqui. E você pode imaginar, mas como isso é possível? Porque nós somos pecadores. A igreja a igreja, ela é formada por pecadores. Mas veja, ele diz: os teus olhos são maravilhosos, são belos. Por quê? Porque seus olhos agora foram abertos e você compreende agora a malignidade do pecado. Você compreende o evangelho. Então ele tem prazer nos seus olhos, no cabelo dela. Ele tem prazer no cabelo dela. O cabelo então se refere à glória, é a glória da mulher que o apóstolo Paulo fala. E o cristão agora, ele deseja glorificar a Deus em tudo. Ele tem prazer nisso. Os dentes dela são belos, maravilhosos. Ele diz aqui, né? São como o rebanho das ovelhas tosquiadas e eles dão frutos, não há esterilidade entre eles. Ele tem prazer nisso, de que você ame a palavra de Deus, medite nela, reflita sobre ela. Os lábios dela, Cristo tem prazer nos lábios dos cristãos. Os lábios que cantam os seus louvores, os lábios que fazem orações, nos lábios que falam sobre Cristo, sobre o seu evangelho. Ele tem prazer na conversação espiritual do seu povo. E ele tem prazer na fronte, no rosto dela, que é como a romã que cora de vergonha. Ou seja, ele tem prazer, então, em habitar com aquele que é quebrantado de coração, aquele que é contrito. É o sacrifício que agrada a ele, o coração quebrantado. Veja, ele tem prazer na fé do povo de Deus, o pescoço dela, né? É como a torre de Davi, como estudamos, né? O escudo da fé. Cristo tem prazer na fé, assim como ele teve dessa mulher que eu acabei de falar, de descrever, e outras pessoas lá no Novo Testamento, Cristo ficou maravilhado com a fé daquelas pessoas. E também quando a igreja alimenta, né, que a questão dos seios que falamos, o seu povo com a palavra de Deus. Cristo tem prazer em tudo isso, irmãos. Cristo tem prazer na igreja, ele habita na igreja. Por que que ele habita na igreja? Porque ele tem prazer nela. Por que ele tem prazer nela? Porque ele está realizando essa obra espiritual nela. E ele o faz, o profeta Isaías diz várias vezes, por amor de mim mesmo, diz o Senhor, eu o faço. Ele realiza essa obra no meio da igreja e ele fica maravilhado com a sua igreja. Ele habita na sua igreja, ele tem prazer. Você crê nisso? Você crê de fato? Ou isso aqui são apenas palavras, sabe, escritas? É uma realidade? Você entende isso como uma realidade? Eu já citei aqui várias vezes o texto que eu gosto muito, em Efésios 3. Lá diz que os principados e potestades, então os anjos, eles ficam maravilhados diante da multiforme sabedoria de Deus, que é o Evangelho, que é em Cristo Jesus, está em Cristo Jesus. Quando eles se inclinam, eles olham para a igreja, eles ficam estupefatos, ficam maravilhados. Esses seres celestiais que nunca pecaram. Pedro diz que eles anelam perscrutar este evangelho. Está na igreja. Então, a Bíblia diz que os próprios anjos, arcanjos, ou todas essas criaturas celestiais, querubins, serafins, seja lá quais forem, eles olham para a igreja e ficam maravilhados diante da multiforme sabedoria de Deus nela. No grego é a multiforme ou a multicolorida. Você olha lá no grego, quer dizer isso, é algo extremamente colorido, belo que eles olham. E o que que é isso tão belo que eles olham? É você. Você que crê. Todo aquele que crê. A igreja, o povo de Deus. Então eles olham e ficam maravilhados. Cristo, do mesmo modo, fica maravilhado com a sua igreja, com o seu povo, porque ele tem prazer em salvar o seu povo. Você pode pensar, eu não sou digno. Você pode pensar, eu sou. Quem sou eu? Quem sou eu? Diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão santo, desse que habita a eternidade. Quem sou eu? Quem somos nós? Você pode pensar isso. Quem sou eu? Sou apenas um pecador. Então, mas aí que está o ponto. Ele veio para quem? Para pecadores. Ele veio para salvar quem? Pecadores. O Salvador se encontra com pecadores. O Salvador, ele veio para salvar aqueles que entendem a sua necessidade de salvação.
Então, se você pensa assim, ele veio exatamente para você. E aí você pode dizer, como o apóstolo Paulo disse, ele disse assim, olha, essa palavra é digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o maior dos pecadores, disse Paulo, mas ele veio para me salvar. Você consegue se enxergar nesse texto? E eu entendo, eu imagino, eu penso, né? Que essa frase de Paulo, todo cristão devia pensar a mesma coisa de si mesmo. Você, então, como cristão, como a pessoa que crê no Evangelho, você deve pensar como Paulo. Eu sou eu, não é o meu marido, não é minha esposa, não são meus filhos, não são os irmãos lá da igreja. Eu sou o principal dos pecadores. Eu. E ele veio para me salvar. Irmãos, não existe nada mais glorioso que isso. O Evangelho de Cristo. Então, Cristo, ele tem prazer em salvar pecadores. Ele tem prazer em habitar na igreja. Note que o mundo, ele olha para a igreja apenas, né, com desdém, apenas querendo destruir a igreja, acabar com a igreja, acabar com os cristãos, acabar com os crentes. Eles só querem ver o mal, né, o pecado. Eles olham só o pecado da igreja, só os erros da igreja. E realmente, até a igreja verdadeira, as igrejas verdadeiras podem errar e pecar. Todos somos sujeitos a isso. Mas esse não é o olhar de Cristo. Este não é o olhar de Cristo. Cristo olha o todo, e ele olha e ele vê pecadores contritos, quebrantados, arrependidos, que agora creem nele como seu único Senhor e Salvador. Então ele tem prazer em salvar pecadores. Então, se você ficar angustiado, triste, desanimado por causa do pecado, porque isso realmente atinge todo o verdadeiro cristão, lembre-se sempre disso. Cristo diz: Eu habito a eternidade, mas também habito com o contrito e abatido de espírito. Ele tem prazer naqueles que tremem da sua palavra. Ele tem prazer naqueles que coram de vergonha pelo pecado. Ele tem prazer naqueles que têm uma fé, ainda que pequenininha, e ele sustenta essa fé. Ele tem prazer. Ele tem prazer naqueles que querem exaltar, glorificar o seu nome. Ele tem prazer naqueles que têm prazer na sua palavra. Ele tem prazer naqueles que desejam compartilhar o seu evangelho, que desejam cantar os seus louvores. Cristo tem prazer no seu povo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. E outra coisa que eu falei várias vezes aqui nesses estudos. Se você for criticar severamente a Igreja de Deus, você pode fazer uma crítica verdadeira, até bíblica, mas não deixe de fazer com lágrimas nos seus olhos, porque ainda é a noiva de Cristo, é o povo de Deus. Então, cuidado, porque é onde Cristo habita e é onde ele está. Ah, mas a igreja faz um monte de coisa errada, isso e aquilo. Ele é o dono da igreja, não é você. Não somos nós. Ele sabe. Ele anda no meio da igreja e ele conhece quem são os seus. Então, cuidado, né? O livro de Hebreus diz assim: dê lugar à ira. Se alguém vai aplicar a ira contra a igreja, contra o povo, isso cabe a ele, né? Não a nós. Então, creia nisso. É onde ele habita, ele é o dono da igreja e é onde ele está. Eu irei ao monte da mirra. Então, onde, irmãos? Onde Cristo está? Onde Cristo habita? No meio do povo de Deus, no meio da igreja. Mas, em segundo lugar, quando? Quando ele habita? Quando? Veja o que ele diz também ainda. Ele diz assim, aqui no versículo 6 ainda, né? Até que refresque o dia e fujam as sombras. Ele está dizendo assim, olha, na segunda parte do versículo: Irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso, é onde eu irei. Quando que isso vai acontecer? Quando que ele vai estar nesse lugar? Quando que ele vai habitar nesse lugar? Até que refresque o dia e fujam as sombras. Quando que ele vai estar no meio da igreja? Quando que ele vai habitar no meio desse povo? Até que refresque o dia e fujam as sombras. O que isso significa, né?
que significa essa frase, essa expressão? Os comentaristas todos são unânimes também, todos, né, são unânimes em dizer que isso se refere a todo o período da igreja, que a igreja estiver aqui neste mundo. Todo o período. Então, até que refresque o dia, até que chegue um novo dia, até que todas as sombras, todo o mal, toda a escuridão, todo o pecado fuja, tudo isso desapareça. Quando isso vai acontecer? Só quando ele voltar. Só quando o Senhor for julgar este mundo, quando ele for expulsar o príncipe deste mundo, quando ele for executar o juízo final, quando todas as coisas passarem, tudo isso passar, e quando ele voltar, quando todos os eleitos forem reunidos, forem salvos, crerem, quando o evangelho for pregado em todos os lugares, até que isso aconteça, até que refresque o dia, até que as sombras fujam, eu irei ao monte da mirra e eu irei ao outeiro do incenso. Quando, irmãos? Até quando Cristo estará com a igreja? Lembra o que ele disse para os discípulos? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso aqui. É a mesma coisa. Os comentaristas dizem que é isso que ele está dizendo aqui. Ele estará com a igreja sempre, para todo sempre. Ele está com o seu povo. Para todo sempre ele estará conosco. Então, aqui se refere especialmente ao período em que a igreja está na terra. A igreja, o povo de Deus, é esse período aqui, onde ainda sombras, onde ainda você não enxerga totalmente, completamente, mas como que nas sombras. A sombra se refere a muitas coisas, né? Se refere ao pecado neste mundo, se refere ao mal, mas se refere também à falta de completa clareza, né? Por isso nós enxergamos pela fé, né? Então, enquanto isso for necessário, enquanto a fé for necessária, ele habitará com a igreja, ele habitará conosco, ele habitará com o povo de Deus até a consumação dos séculos. Então, quando ele voltar, quando a sua igreja será levada para as bodas do Cordeiro, você não vai precisar mais de fé. Lá no céu, você não precisa de fé, você também não precisa mais de esperança. Esperança porque você já esperou a sua vinda. E fé, certeza das coisas que se veem lá, você não vai precisar mais de fé. Mas só o amor, diz o apóstolo Paulo, que vai permanecer, é o único dom que vai permanecer para sempre. É o amor na eternidade. Então, até que isso aconteça, até que haja sombras ainda, até que não chegue esse dia, o grande dia do povo de Deus, eu estarei no Monte Sião, no monte do povo de Deus, nesse outeiro. É onde eu estarei, é onde eu habitarei. Isso significa, irmãos, que Cristo está na igreja e ele não está hoje, amanhã, ano que vem, ele estará com a igreja até a consumação dos séculos. Então, há pessoas que acham, parece que há pessoas que acham que Cristo abandonou a igreja. Quando as pessoas falam assim, olha, acabou tudo, a igreja está indo de mal a pior. Irmãos, eu vejo isso, pessoas falando isso o tempo todo. Várias pessoas dizem isso. Você já deve ter ouvido isso. Ou você mesmo já deve ter pensado nisso. Para que a igreja não tem mais jeito. Acabou tudo, não vai dar mais certo. Já era. Cadê o Senhor? Cadê Cristo? Ele está na sua igreja. Ele nunca deixará ou abandonará a sua igreja, irmãos. Nunca. Ele prometeu. Ele prometeu. Olha o que ele diz. Novamente aqui em Isaías 43. A igreja pode estar passando por dificuldades terríveis, mas olha o que ele diz. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Ele fala para a sua igreja, não temas, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. A igreja, ele diz, tu és minha igreja. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, nós que muitas vezes somos levados a não viver pela fé, o justo viverá pela fé. E nós olhamos só para as circunstâncias da igreja, os problemas, as dificuldades, e perdemos de vista, então, as promessas do Senhor. Mas ele ainda está na igreja, ele ainda está no meio do seu povo. Ele jamais deixará a sua igreja enquanto houver mundo. Enquanto houver sol, enquanto o sol durar, enquanto a lua durar, enquanto o evangelho estiver sendo anunciado entre as nações, ele estará na igreja. Vai vir dificuldades, tribulações, fogo, como ele diz aqui, que muitas vezes esse fogo, né, que é descrito aqui em Isaías, a água também, são coisas que nos remetem a tribulações, dificuldades, lutas. Eu ainda estarei no meio da igreja, eu estarei contigo, eu estarei contigo. Então, às vezes, você vê só sombras, não é? Só coisa que você não consegue enxergar, esperança nenhuma, você não consegue ver, mas ele diz que ele estará conosco, ele estará com a sua igreja até o final, até a consumação dos séculos. Isso é maravilhoso, irmãos. Pense nisso. Cristo está com o seu povo, ele está com a sua igreja. E ainda vou além, além disso, além de falar da igreja, ele está contigo também, no sentido pessoal, com você. Cristo está com você de um modo muito pessoal, muito íntimo. Você, agora não olhando mais para a coletividade da igreja, mas olhando de modo individual, não há momentos que você pensa que está só, há momentos que você pensa que está sozinho, há momentos que você pensa, é só eu, minha família, ou só eu mesmo sozinho, e eu não vejo nada, só sombras. Mas lembre do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, ele está contigo. Ainda que você passe pelo fogo, pela água, ele está contigo. Ainda que você tenha medo em muitas situações, lá em Hebreus 13 tem uma promessa que ele diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estou contigo. E você pode passar por dificuldades, nas quais você pode ter medo. Nesse exato momento, você pode estar com medo. Medo do futuro, medo do que vai acontecer em relação à sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, medo do futuro da igreja. Temos medo, mas ele diz: eu estarei convosco todos os dias, eu estou contigo. Mais uma vez, olha o que diz o profeta Isaías: se você está com medo, veja o que ele diz. Olha o que o profeta Isaías diz, olha o que o Senhor diz para você. Você se sente só, você se sente sozinho, abandonado e com medo muitas vezes. Olha o que ele diz: porém tu, ó Israel, são Isaías 41, tá? 41, versículo, a partir do versículo 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi, nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, o Deus da tua família. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu redentor
é o Santo de Israel. Eu sou o teu Redentor. Ainda que a minha carne, o meu coração desfaleça, contudo, confio no Senhor, porque eu creio que o meu Redentor se levantará sobre a terra. O meu Redentor, ele não permaneceu na morte. Ele foi levantado sobre a terra. Você pode dizer a mesma coisa, a promessa de Cristo. Todo aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus, ainda que estiver morto, viverá. Eu creio que eu verei o meu Redentor, que ele por fim se levantará sobre a terra. Ele disse: Não te assombres, não temas, porque eu sou contigo. Ele estará com a igreja, com o seu povo, irmãos, até o final, até a consumação dos séculos. E ele também está contigo todos os dias. Você crê nisso? Você entende isso? Você crê? Ele diz para você hoje: Não temas, não se turbe o vosso coração. Credes, crede em mim, crede em Deus, crede nas promessas do Senhor, crede nele, creia que Ele está contigo. Ele está no meio da sua família, Ele está no meio da sua igreja, Ele está na sua vida, Ele habita pela fé no coração do seu povo. Quando? Sempre, sempre. Muitas vezes você acha que está só, muitas vezes está tudo escuro, você não consegue enxergar nada, mas o justo vive pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. Como eu vi certa vez de um pregador, igual a criança, né, que tem medo do escuro. Apaga a luz, tá tudo escuro, não consigo ver nada. Mas quando acende, tá tudo do mesmo jeito, né? Na verdade, acender a luz, tá tudo do mesmo jeito. Então, a luz apagando ou não para o cristão, Deus permanece o mesmo, Cristo permanece onde sempre esteve, e as promessas dele permanecem onde sempre esteve. As luzes estão acesas ou apagadas, tudo escuro ou não, ele está lá contigo. Não temas. Cristo está conosco. Cristo está com a sua igreja. Que você possa descansar nessa promessa do Senhor. Irmãos, então onde Cristo habita? Ele habita no meio da igreja, ele habita no meio do seu povo. E quando ele faz? Sempre. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, por último, para nós concluirmos, como? Como ele habita? O texto diz algo aqui muito importante. Veja, até que refresque o dia e fujo as sombras. Então, isso é quando? Irei. Onde? Irei ao monte da mirra. Onde? O monte da mirra e outeiro do incenso. Mas como isso acontece? Como Cristo habita na sua vida, na sua família, na sua igreja, no meio do seu povo? Como que ele faz isso? Veja que o texto diz monte da mirra e outeiro do incenso. Então, são duas coisas que são mencionadas aqui, duas especiarias que eram usadas. A mirra era usada especialmente para o sepultamento. Cristo recebeu mirra quando ele nasceu, de um dos magos lá, né, quando você lê lá no Evangelho de Mateus. E a mirra era usada para preparar, preparar alguém, o corpo de alguém para o sepultamento. A mirra, ela é doce e amarga ao mesmo tempo. Então, alguns comentários referem-se aqui a mirra como a questão do cristão, né? Ele morrer para o mundo e nascer de novo é algo amargo o arrependimento, mas também é doce ao mesmo tempo. Ele é agridoce, né? O arrependimento. Mas o incenso, ele se refere a quê nas Escrituras, né? Só você ler o livro de Apocalipse. Se você não sabe, o livro de Apocalipse ele usa figuras do Antigo Testamento para descrever a realidade das coisas passadas, presentes e futuras. E várias coisas ali são usadas usando, ele pega as figuras, melhor dizendo, ele usa as figuras do Velho Testamento e explica o sentido delas, né, para que você entenda espiritualmente. O livro de Apocalipse faz isso. E lá ele fala do incenso, por exemplo, no capítulo 5, né? O que que é um incenso? Lá João ele tem a visão do incenso que subia, e o incenso nada mais é do que a oração dos santos. O incenso
é a oração dos santos, é a oração do povo de Deus. Então, espiritualmente falando, a própria Escritura afirma isso, né? Ou seja, o Velho Testamento, no culto que era prestado pelos levitas, havia o uso do incenso. Hoje nós não temos. Assim como também não temos o sacrifício de animais, nosso sacrifício é o próprio Cristo. O livro de Hebreus fala sobre isso. E nós também não temos o incenso no culto hoje, o incenso como era lá o incenso literal, no sacerdócio levítico, porque o incenso hoje são as orações dos santos. A oração do povo de Deus sobe como incenso, como um cheiro agradável ao Senhor. Então a oração, irmãos, é, ela é simbolizada no Velho Testamento pelo incenso. E aqui os comentaristas dizem a mesma coisa. Cristo ele vai para o monte da mirra e o outeiro, que também é um monte, do incenso. Onde Cristo está interessado em estar, em habitar? Na igreja. Quando? Até a consumação dos séculos, referindo-se, né, a este mundo, né, o tempo que a igreja estiver aqui, e ele tem prazer na oração do seu povo. É o monte das orações. As orações são como um incenso, como um cheiro suave, agradáveis a Deus, agradáveis a Ele. Ele tem prazer em habitar no meio das orações do seu povo. Então, Cristo, lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz que Cristo ele habita em nossos corações pela fé. Ele habita em nossos corações. Porém, a oração é o meio pelo qual o povo de Deus pode desfrutar da presença de Cristo. Então, você desfruta da presença de Cristo como? Pela oração. É o outeiro do incenso. E a oração, é por meio da oração que Cristo, ou melhor, que o povo de Deus desfruta da presença de Cristo. Então, onde ele habita? Na igreja? Quando? Até a consumação do século, até o final de tudo. Como? Como? Pelas orações. Porque veja bem, irmãos, você já leu os evangelhos alguma vez e você já teve a seguinte experiência lendo as escrituras? Especialmente o evangelho de João. Os outros evangelhos também, mas eu me refiro mais especialmente ao evangelho de João. Veja como João descreve muitas coisas que Cristo disse, falou e fez. Ele disse assim no capítulo 1, ele diz assim: Nós vimos a glória do unigênito. Nós vimos, nós tocamos nele, no Deus encarnado. O Deus, o Messias prometido, o ungido de Deus. Nós vimos esse Cristo. Nós tocamos nele. Aquele que a Escritura diz que é mais sublime do que os céus. Cristo é mais sublime do que os céus. Nós o vimos, nós tocamos ele, diz João. E você começa a ler, você começa a refletir sobre o Evangelho de João, por exemplo, você vê ali vários encontros que pessoas tiveram com Cristo, pecadores. A mulher samaritana, olha que encontro maravilhoso ela teve com o Messias, com Cristo. Olha aquele homem que era cego, lá em João 9, ele voltou a ver. Cristo tocou nos seus olhos. Ele disse: Olha, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Aí Cristo encontra com ele e diz assim: tu crês no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus diz: Sou eu que falo contigo. Irmão, são passagens maravilhosas do Novo Testamento, tantas outras, da mulher pecadora, enxuga, lava os cabelos, os pés de Cristo, melhor dizendo, com as lágrimas, enxuga com seus cabelos. São tantas passagens que você lê que são comoventes. São passagens que você tem que ler com calma, devagar e meditar naquilo. E se você nunca se emocionou com o encontro de Cristo com pecadores, talvez você não tenha um coração aí, não, né? No seu peito. Você tem que se emocionar com isso. Irmão. Você tem que ter o seu coração derretido ali. É claro que as emoções variam de pessoa para pessoa, mas como não ficar maravilhado com o amor de Cristo por pecadores, na sua manifestação? Por que eu estou falando isso? Porque talvez você lendo sobre isso, lendo essas descrições dos evangelhos sobre Cristo, talvez você já tenha imaginado assim: puxa, como eu gostaria
de ter vivido ali naquela época. Como eu gostaria de ter abraçado este Cristo, tocado nas suas vestes, no seu manto. Como eu gostaria de, como João, né? Nós vimos o unigênito de Deus, ter os seus olhos tocados por Cristo. Como você gostaria? O verdadeiro crente, irmãos, eu creio que tem um desejo de estar com este Cristo. Você se lembra do homem que estava endemoniado lá no Evangelho de Marcos? Ele foi curado, o gadareno. Depois que ele foi liberto, ele rogou a Cristo para que ele estivesse com ele. Cristo o mandou a pregar, né? Mandou ele para os seus, para a sua cidade, mas ele desejava estar agora com Cristo para sempre. Claro, olha a gratidão deste homem, diante de tudo que Cristo fez por ele. Então, a minha pergunta para você: você tem esse desejo? Você já teve esse desejo? Como eu gostaria de ver esse Cristo pessoalmente, tocá-lo, abraçá-lo e dizer o quanto eu o amo. Você já teve esse desejo? Se você já teve, ele disse para você: Eu irei, eu irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Ou seja, quando você orar, eu estarei lá. Eu estarei contigo. No meio da igreja, mas também na sua vida de oração, é onde então você pode se encontrar com o seu Salvador. Você quer se encontrar com ele? Você quer se encontrar com esse Cristo? Faça por meio da oração. É por meio da oração onde ele promete habitar, é onde ele promete estar. É, irmãos, por meio da oração, é na oração. Então você pode ler esse texto, pode ouvir tudo que está sendo dito aqui hoje. Ah, Cristo ama a sua igreja, ele habita no meio da igreja, ele está sempre com a sua igreja, etc. e tal. Talvez para você possa ser apenas meras palavras e não uma realidade. E não uma realidade. Então eu pergunto, é uma realidade? Você conhece o Cristo sentido? Ou seja, você já experimentou a presença real de Cristo? Ele é real para você? Ou é mera teologia apenas? É mera teologia, apenas conhecimento. Eu leio, leio livros, leio autores, leio confissões de fé, leio isso, leio aquilo. É um conhecimento, é abstrato. Apenas uma filosofia de vida, não uma doutrina. O livro de Cantares de Salomão nos ensina que Cristo ele é uma pessoa com quem você comunga, você tem comunhão. A doutrina e a teologia têm o seu lugar, é claro, tudo certo com isso. Mas ela é apenas o meio de você conhecer mais Ele. Se a sua teologia te dá apenas conhecimento e não te dá mais intimidade com esse Cristo, então ela precisa ser reavaliada. Alguma coisa está errada. Por isso que tem pessoas, né? Ah, eu não quero não conhecer ou me aprofundar nessa teologia reformada, porque só é tudo frio, é tudo, né? Não quer nem saber de Deus, parece, só quer saber de estudar, de ler livros e tal. Essa acusação pode ser verdadeira. Pode ser verdadeira, sim. Paulo diz, o conhecimento ele ensoberbece. Mas o amor verdadeiro por Deus, por Cristo, esse sim é o que edifica. E você pega os reformados do passado, você vê os relatos que eles tinham de comungar com Cristo todos os dias, pela oração. Leia, por exemplo, Samuel Rutherford, que ele dizia no seu diário, lá nas suas cartas, todos os dias, 3 da manhã, Cristo vinha se encontrar com ele. Todos os dias, às 3 da manhã. E são relatos, irmãos, de tantos irmãos do passado, tantas irmãs e irmãos do passado que tinham essa comunhão preciosa, íntima com este Cristo, com esse Salvador. Ainda que você seja pecador, ele diz: Eu desejo habitar com o contrito e abatido de espírito. Ainda que você não é digno, ele diz: É isso mesmo, eu vou habitar com salvadores eu vou habitar com pecadores indignos. Ainda que você não tenha recursos, meio formas, você não tem uma máquina do tempo para voltar lá no passado e se encontrar com ele, mas hoje ele diz, pela oração, você pode comungar comigo, porque é aonde eu estarei. Eu estarei no outeiro do incenso. Então Cristo nos aguarda. Cristo te aguarda.
hoje, para que você comungue com Ele pela oração. Você já teve essa comunhão com Cristo? Quem de nós aqui será que pela oração pôde experimentar a presença real, verdadeira com Cristo? Quem dentre nós? Ah, eu já falei também outras vezes aqui para os irmãos, não sei se foi nesses estudos de Cantar de Salomão, que Cristo ele tem que ser real para você. Real, tão real quanto seu cônjuge ou as pessoas mais próximas de você. Eu já dei esse exemplo para os irmãos. Imagine um ateu chegar, por exemplo, para mim e dizer assim: olha, sua esposa não existe. Imagina um ateu querer discutir. Ah, sua esposa não... Como que não existe? Eu a vejo todo dia, a abraço todos os dias, a beijo todos os dias. Como que ela não existe? Impossível. Do mesmo modo deve ser a sua comunhão com Cristo. Como que um ateu conseguiria provar para um crente desse, verdadeiro, genuíno, que Deus não existe, o Cristo mesmo não existe? Se você comunga com Ele todos os dias, se você o abraça todos os dias, você o ama todos os dias, se você fala com Ele todos os dias, Ele fala com você todos os dias, é impossível, porque esse Cristo agora, ele é quase que palpável, tangível para mim, porque eu creio que Ele está comigo. E não é só uma teoria. Realmente, eu tremo quando eu leio a sua palavra. Eu amo toda vez que eu entendo suas promessas. Quando eu oro, eu vejo, eu entendo que Ele está comigo. E é onde Ele está, e é onde Ele habita. Meus irmãos, então que Deus nos abençoe, que nós todos possamos meditar, refletir nesse livro e na importância da comunhão com o Cristo verdadeiro, com o Cristo vivo e real. É um Deus vivo e verdadeiro, com o qual nós devemos ter comunhão por meio de Cristo. Amém, irmãos. Amém. Deus nos ajude e Deus nos abençoe. Nós vamos orar e pedir que alguns irmãos orem para nós encerrarmos. Pode ser? Eu queria pedir para o irmão Edson, se puder fazer uma oração, para encerrarmos. Eu queria pedir também por o irmão Clerisvan, consegue fazer uma oração, irmão? Se estiver disponível, se estiver podendo. Consegue? Orações breves, tá, irmão? Se o irmão puder. E também o irmão Anderson, né? Irmão Anderson. Então, três orações breves e nós encerramos. Oremos, então, ao Senhor. Ó nosso Deus e Pai, nós, mais uma vez, ó Pai, louvamos ao Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder ouvir a Tua palavra, Deus, que tanto nos conforta, que tanto nos alimenta e tanto é maravilhosa, Pai, para nós. Agradecemos por esse momento, ó Deus, e diante do que ouvimos, nós clamamos, ó Deus, Tua misericórdia sobre nós. Ó Pai, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, nos trazendo, Pai, o arrependimento, porque essas coisas vêm do Senhor. Nós, por nós mesmos, não somos capazes, ó Pai, de nem mesmo reconhecer o pecado em nós, mas que o Senhor possa nos fazer ver, ó Pai, os nossos pecados, Pai, e trazer contrição ao nosso coração, arrependimento. Que eu ouça, ó Pai, então, o nosso clamor, que eu mude o nosso coração, tirando, Pai, o coração de pedra, usando um coração de carne a cada dia, um coração sensível ao Senhor, ó Pai, a tua graça, a tua voz, a tua palavra. Deus, possa nos perdoar, ó Pai, os nossos muitos pecados, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos faça caminhar direito, no caminho do Senhor, que é um caminho reto, e tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que nos perdoe, que nos edifique, nos fortaleça, ó Pai, nos dê todo o vigor necessário para a nossa vida espiritual, para que nós possamos estar de pé, caminhar, Pai, na tua presença, fazer a tua vontade, cumprir os teus mandamentos, ó Deus, mandamentos que não são penosos, mas que nós possamos ter prazer nessas coisas, Deus. Prazer na tua lei, prazer na tua palavra, prazer nas coisas do Senhor. Deus, que nós possamos ter prazer em estar com os santos do Senhor, os nossos irmãos, nas conversações
que são santas, que edificam, Pai, aquelas coisas que são proveitosas, isso que seja, Pai, a nossa alegria, o nosso prazer. Tua lei, ó Deus, seja a nossa meditação dia e noite, e que o Senhor assim possa nos edificar por meio dela, Pai. Mais uma vez nós pedimos teu perdão, louvamos por este momento, ó Deus, e nessa semana, ó Pai, nesses dias que ainda são dias de trevas, ó Pai, dias que ainda nós caminhamos, Senhor, na escuridão, mas o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. Nos ajude nessa semana, mais essa semana, Pai, a caminhar debaixo da tua graça, da tua misericórdia, da tua boa mão. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Irmão Anderson, pode concluir com a oração, irmão? Deus, glorioso Deus, amado Pai, graças te damos por mais um dia de vida. Tua fidelidade renovou-se novamente. Hoje a gente pôde abrir os olhos de manhã, graças a Ti. Mais um dia que o Senhor nos concede. Mais um domingo, dia do Senhor. Mais um domingo em que a gente pôde ouvir esse estudo maravilhoso, graças a Ti que conforta, consola os nossos corações e nos dá esperança, Senhor. Esperança em coisas eternas, em coisas verdadeiras, esperanças nas coisas do alto, não nas coisas deste presente século, não nas coisas deste mundo passageiro, mas graças a Ti, se a gente tem o privilégio de estar ouvindo esses estudos aos domingos, te agradecemos pela vida do Reverendo Joelson, da sua família, cada irmão, de cada irmã aqui presente. Te agradecemos, Pai, por nossas vidas, por nos dar o livramento, por nos livrar do ser humano cruel, ruim, malvado, sanguinário de coração, meu Pai. Obrigado. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Perdoe os nossos pecados. Somos pecadores. Habitamos nesse corpo corruptível. Esteja nos perdoando, Pai. Muitas vezes criticamos a Sua igreja sem lágrimas nos olhos, sem um coração contrito, humilhado. Muitas vezes reclamamos e nos esquecemos que Cristo reina, que Cristo é o Rei. Nos esquecemos que Cristo habita na igreja, canta salmos no meio da congregação, anda no meio dos sete castiçais de ouro. Nos esquecemos que Cristo sempre habita e habitará conosco. E pela oração podemos falar com Deus Pai Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus. Queira nos perdoar, meu Pai, e que o Senhor possa nos dar fé, entendimento, discernimento, que o Senhor possa nos encher com o Espírito Santo, com poder, com dons espirituais, para a sua honra, para a sua glória, meu Pai. Seja nos ajudando, nos abençoando. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente, os nossos parentes, familiares, vizinhos, colegas, amigos. Esteja trazendo a salvação para quem não é salvo e esteja trazendo o verdadeiro arrependimento, meu Pai, em nós, e que o Senhor possa nos ajudar a ter um local físico para estarmos congregando. Ajude-nos a plantar igrejas. Ajude-nos, meu Deus, e que sua igreja cresça, avance, prevaleça para sua honra, para sua glória. Que o Senhor possa trazer mais trabalhadores para a sua seara e que o Senhor nos ajude, nos auxilie nesses tempos difíceis, complicados de se viver, mas coloca na nossa mente, meu Deus, que o Senhor reina, que o Senhor é rei, que o Senhor habita na igreja, sempre e pelas orações. Seja conosco, obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa semana. Deus abençoe grandemente. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Tchau, Deus abençoe a todos. Deus abençoe.